A Bíblia lá em Lucas capítulo 11, no versículo 1. Eu queria logo no início do sermão já dizer para você qual é esse segredo. Nós vivemos em uma geração onde buscamos dia após dia o sobrenatural de Deus. Sejam os milagres de Deus, sejam as bênçãos de Deus, seja aquilo que Deus tem a nos oferecer. Só que muitas vezes nós buscamos o sobrenatural de Deus de uma maneira errada. Mas eu tenho certeza que durante esse ano, em Sergipe, na Bahia, onde quer que você estiver, eu tenho certeza que Deus vai fazer o sobrenatural dele na tua vida. Mas para isso você precisa buscar da forma correta. Lucas capítulo 11, versículo 1, você achou? Diga amém. Amém. Fecha seus olhos. Vamos falar com Deus. Grande Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui na tua presença para podermos ouvir a tua voz. A tua palavra está aberta, Pai, e ela, unicamente ela, tem o poder de transformar a nossa vida. Quantos sermões nós já ouvimos, quantas palestras já ouvimos durante toda a nossa vida, mas muitas vezes entramos e saímos da mesma forma. Muitas vezes ouvimos sermões, mas saímos da forma que entramos na igreja. Mas, Pai, não permita que hoje nenhum de nós possamos sair daqui sem ser transformado pela tua palavra. Que ela entre em nosso coração, mude quem nós somos, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 11, no versículo 1, vamos ler o início do versículo, depois a gente volta para ler o restante. Diz assim: de uma feita estava quem? Não ouvi, muito devagar. De uma feita estava fazendo o quê? Em certo lugar. Vamos parar para aqui, daqui a pouco a gente volta para o texto. O segredo para o sobrenatural de Deus, na minha visão, é o quê? É o quê? Oração. Já quero dizer logo de cara, se você quer experimentar o sobrenatural de Deus na tua vida durante o ano de 2025, a primeira coisa que você tem que pôr no teu coração é ter uma vida de oração. Quando se fala em oração, parece ser algo muito simples, e de fato, orar é algo simples, falar com Deus é algo simples, mas eu confesso que tem algo que ao longo do tempo tem incomodado o meu coração. Porque parece que quanto mais o tempo passa, nós estamos perdendo a noção do poder que a oração tem. Quer ver? Quando, por exemplo, os discípulos se reuniam na Bíblia para ter uma vigília, eles se reuniam em uma vigília para fazer o quê? Não ouvi. Para fazer o quê? Hoje, quando nós temos vigília em nossa igreja, o que é que menos fazemos? O que é que menos fazemos? Orar. Na nossa igreja, nós vamos na igreja para cultuar a Deus, para falar com Deus. Nós falamos com Deus através de quê? O que é que menos tem no culto? Você consegue perceber que o que mais tem poder sobre a nossa vida parece que é o que menos nós temos tempo para fazer? E eu queria relembrar você nessa manhã de sábado o poder da oração. E foi por isso que eu comecei com esse versículo, porque nesse versículo de Lucas capítulo 11, versículo 1, fala que quem estava orando? Quem estava orando? Isso aqui eu acho fantástico, porque para mim Jesus foi o homem mais extraordinário do universo. Jesus foi o único homem que escreveu a sua história antes mesmo de nascer. No seu nascimento, Jesus ele distorce todas as leis humanas, nascendo de uma o quê? De uma virgem. Nunca houve, não há e nunca haverá alguém como Jesus. Eu não sei se tem psicólogos aqui, tem? Se tem, levanta a mão. Tem uma ali. Me perdoa pelo que eu vou dizer. Mas se nós juntarmos todos os psicólogos do universo em uma só sala, nunca conseguirão fazer na mente do homem aquilo que só Jesus pode fazer. Se nós juntarmos todos os cardiologistas do mundo em uma só sala, nunca conseguirão fazer no coração do homem aquilo que só Jesus pode fazer. Jesus é extraordinário, nunca sentou em uma sala de música, em uma faculdade de música, mas não tem nenhum ser humano no universo que já inspirou tantas músicas como a pessoa de Jesus. Jesus nunca sentou em uma faculdade de medicina, mas não existe nenhum ser humano no universo que já curou e transformou tantas vidas como a pessoa de Jesus. Não houve, não há e nunca haverá alguém como Jesus. E por ele ser alguém tão extraordinário como a Bíblia o apresenta, eu me vejo nesse texto lendo que esse homem que tanto curou, que tanto fez missões, que tanto transformou vidas, ele estava orando. Isso para mim é fantástico. Lucas capítulo 11 é o livro na Bíblia que fala, é o capítulo na Bíblia que fala sobre
a oração dominical. Você conhece a oração dominical, sim ou não? Conhece, sim ou não? A oração do Pai Nosso, fica mais fácil. Só que a oração do Pai Nosso mais conhecida não está em Lucas capítulo 11. Aquela que nós sempre repetimos está em Mateus capítulo 6, no versículo 9. Mas por que eu escolhi começar em Lucas e não em Mateus? Veja, Mateus apresenta Jesus orando 9 vezes. Marcos apresenta Jesus orando 8 vezes. João apresenta Jesus orando 5 vezes. Já Lucas apresenta Jesus orando 13 vezes. Em Lucas capítulo 3 apresenta Jesus orando no seu batismo. Em Lucas capítulo 5 diz que Jesus orava em lugares secretos. Em Lucas capítulo 6 diz que Jesus passava noites em oração. Em Lucas capítulo 9 diz que Jesus orou na transfiguração. Em Lucas capítulo 22 diz que Jesus orou no Getsemane. E em Lucas capítulo 23 diz que Jesus, de braços abertos, antes da sua morte, ele fez o quê? Lucas é o livro na Bíblia que mais demonstra a vida de oração de Jesus. Eu também acho muito interessante o livro de Lucas por completo, porque ele mostra que Jesus era o homem das praias e dos montes. Como assim, pastor? Simples. Nos montes Jesus subia para orar e recebia poder de Deus. Nas praias, Jesus distribuía poder para as pessoas através do seu sermão. Nos montes, Jesus falava com Deus através da oração. Nas praias, Jesus falava com as pessoas através dos seus sermões. Nos montes, Jesus via Deus. Nas praias, as pessoas viam Deus em... Pastor, mas o que isso quer dizer? É simples. Sabe o que é que o jovem, o que é que o cristão de fato tem que amar? Ele pode até gostar das praias, mas ele tem que amar subir os montes. Pastor, traduz para mim. Vou traduzir para você. O jovem cristão, o missionário, ele pode até gostar de dar estudo bíblico, e deve gostar. Ele pode até gostar de cantar, e deve gostar. Ele pode até gostar de pregar, e deve gostar. Mas aquilo que o cristão, o jovem adventista do sétimo dia, precisa amar é ter uma vida de oração. Sabe por quê? Porque se você prega, mas não ora, não adianta. Se você dá estudo bíblico, mas não tem uma vida de oração, não adianta. Se você faz o que quer que seja em uma igreja, mas não tem um relacionamento profundo com Deus, através da oração, nada do que você fizer vai adiantar. Nada do que você faça vai trazer o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Há quem diga que ninguém nunca fez o que Jesus fez, porque ninguém nunca orou como Jesus orou. E tem um versículo na Bíblia que eu sou muito apaixonado, e eu até hoje confesso que muitas vezes não consigo entendê-lo. Que é quando Jesus olha para os discípulos e diz assim, ó: aqueles que creem em mim farão o que eu faço. Mas ele não para por aí. Como é que ele termina a frase? E coisas maiores? Não ouvi. Coisas maiores? Aqueles que creem em mim farão o que eu faço. E coisas maiores? Tá, eu vou lhe convidar a olhar para a tua vida. Você aceitou ser um missionário, passar um ano pregando. Você tem feito perto daquilo que Jesus fez? As suas ações têm chegado perto daquilo que Jesus fez? Sim ou não? Pode responder para mim, sim ou não? Você tem feito coisas maiores do que o que Jesus fez quando esteve aqui na terra? Sim ou não? Não. Esse é o ano que você tem a oportunidade de fazer aquilo que Jesus fez. Você me diz amém? Amém. Não estou falando para o cemitério não, né? Esse ano você tem a possibilidade de fazer aquilo que Jesus fez quando esteve entre nós. Mas primeiro você precisa ter uma vida de oração. Jesus sabia que Noé só construiu a arca porque tinha uma vida de oração. Jesus sabia que Abraão só se tornou o pai da fé porque tinha uma vida de oração. Jesus sabia que Salomão só se tornou o homem mais sábio do mundo porque tinha uma vida de oração. Os jovens hebreus saíram intactos da fornalha porque tinham uma vida de oração. Daniel saiu intacto da cova dos leões porque tinha uma vida de oração. Enfim, Jesus sabia que todos os personagens bíblicos fizeram o que fizeram porque tinham uma vida. Só que sabe o que é que mais me impressiona? É que hoje nós, depois de anos e anos e anos deteriorados pelo pecado, o que menos queremos fazer é... E eu poderia estar pregando sobre qualquer uma outra coisa aqui. Sobre missão, mas você já vai ouvir muito sobre missão. Sobre estratégias, e você vai ouvir muito sobre estratégias.
Mas eu entendo, para que tudo isso possa acontecer na tua vida, você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a colocar os teus joelhos no chão. Tem um grande escritor que ele diz assim, que os discípulos eles oraram 10 dias, pregaram por um dia, e quantos se converteram? Quantos? Tem alguém que lê a Bíblia aqui, sim ou não? E quantos se converteram? Não ouvi, e quantos se converteram? 3 da primeira leva. Só que hoje a gente prega 10 dias, ora um dia, 3 se convertem e a gente bate palma achando que foi 1000 maravilhas. Antigamente eles oravam 10 dias, pregavam um dia, 3.000 se convertiam. Hoje a gente prega 10 dias, 30 dias, 40 dias, 3 meses, ora um dia. Hoje é jejum e oração. Hoje é jejum e oração. Aí no final da campanha evangelística está lá, o Orim batizou 5, glória a Deus. Glória a Deus, sim ou não? Claro, glória a Deus pelos 5 que se batizaram. Mas a gente pode mais, sim ou não? Sim. O Espírito Santo pode mais através de mim e de você, sim ou não? Sim. Para isso a gente precisa ter uma vida. Sabe por quê? Jesus sabia que quando nós trabalhamos, nós até trabalhamos, mas quando nós oramos, é Deus quem trabalha por nós. O grande problema é que quando nós falamos em missão, nós queremos olhar todas as coisas que envolvem a missão, mas parece que a gente esquece do principal, ter uma vida espiritual. Porque quem age através de nós é quem? É o Espírito. Se ele não tiver, você pode pregar bem, você pode cantar bem, você pode ser que nem aquele homem ali cheio de talento que prega, canta, toca, faz 1001 coisa. Mas se não tiver o Espírito, se não tiver a graça de Cristo sobre ele, se não tiver uma vida de oração, você pode fazer malabarismo aqui em cima, você pode ser o homem mais carismático no seu evangelismo, mas no final, o Espírito Santo, se ali não estiver, as bênçãos e o sobrenatural de Deus não recai sobre você. Então talvez eu esteja falando para algum jovem aqui que até já participou de outras campanhas missionárias, mas ainda não experimentou o sobrenatural de Deus. Talvez você na tua igreja era líder de algum ministério, mas ainda não experimentou o sobrenatural de Deus. Talvez tenha alguém aqui que já fez evangelismo pregando aqui na frente, mas ainda não experimentou o sobrenatural de Deus. Talvez seja porque você está focando em todas as outras coisas, menos naquilo que realmente vai fazer você chegar lá. É você dizer, não sou eu quem consigo. Senhor, minha vida está em tuas mãos. Mas para que isso aconteça, você de fato precisa, todos os dias, estar na presença dele através da oração. Amém. Jesus sabia que a maior distância entre um problema e a solução está na distância do nosso joelho até onde? Até o chão. Talvez eu esteja falando para uma juventude aqui, para uma galera aqui, que veio para um ano em missão, passar um ano longe da família. Talvez eu esteja falando para algum jovem aqui que se candidatou a estar no ano de missão porque olhava para dentro de casa, e quando olhava para dentro de casa o pai briga, a mãe briga, um inferno dentro de casa. Aí para você escapar, você se inscreveu para ir para o ano de missão. Talvez eu esteja falando para algum jovem aqui que está cadastrado no ano de missão, que vai passar um ano todo falando de Jesus, mas está cheio de problema para resolver no coração. Talvez está cheio de gente que precisa perdoar, talvez está brigado com os pais, brigado com a mãe, brigado com o irmão, com o amigo, mas veio para aqui porque acha que aqui vai encontrar um refúgio. Você vai encontrar um refúgio, mas para resolver os problemas da tua vida, primeiro você precisa se colocar de joelhos na presença do Senhor. Amém. Jesus sabia que o poder da oração não está em quem pede, está em quem ouve. O grande problema é que nós, quando nos colocamos na presença do Senhor, nós queremos que Ele faça a nossa vontade no nosso tempo, quando a gente quer, e quando Ele não faz, a gente fica empurrado, a gente larga. E você vai conhecer talvez um bocado de jovem que entrou com você que vai querer abandonar no meio do caminho. Mas em nome de Jesus, no Orim, da União das Brasileiras, ninguém vai desistir, diga amém. Amém. Porque todos aqui vão estar na presença do Senhor. Amém. Todos aqui vão se colocar na presença da graça de Deus. Mas isso você só consegue se você tiver uma vida de oração. Jesus sabia que Satanás tenta limitar as nossas orações, porque as nossas orações limitam Satanás. Você vai ver na campanha de Orim que você vai acordar e parece que a correria tira o teu tempo com Deus, de orar, de ler a Bíblia. Isso já acontece com você hoje, sim ou não?
Levanta a mão aí, só para ver. Seja sincero, sim ou não? Já acontece com você? Você acorda assim, parece que já está... O dia tinha 24 horas, mas para você parece que tem 15. Aí você lê a Bíblia de qualquer jeito, você ora de qualquer jeito, faz só aquela oração: Senhor, abençoa esse dia em nome de Jesus, amém. No almoço você ora: Senhor, abençoa esse almoço, para que não me faça mal em nome de Jesus, amém. E à noite você faz a terceira: Senhor, obrigado pelo dia, abençoa essa noite em nome de Jesus, amém. E essas são as suas orações. Essas são as suas orações. Satanás vai a todo momento na sua campanha dizer para você que você não tem tempo de ler a Bíblia. Você vai ler um versículozinho fajuto e vai achar que aquilo ali é a tua vida espiritual. Você vai acordar e ao invés de você se debruçar na cama dizendo: Senhor, hoje eu estou indo para mais uma batalha. Senhor, hoje eu estou indo para mais uma guerra. Senhor, hoje eu estarei mais uma vez lutando contra as hostes do inimigo. Pela tua graça, derrama o teu Espírito sobre mim. Ele vai fazer com que você não faça isso. E é por isso que você precisa sair daqui hoje dizendo: eu saio daqui hoje como um homem, como uma mulher de oração. Porque lá fora eu vou guerrear, eu vou lutar contra o inimigo, mas ele não vai vencer, porque o Espírito Santo vai estar comigo. O amém foi muito fraco, diga amém. Amém. Jesus sabia que quando nós estamos de joelhos na presença de Deus, nós não tropeçamos. Nós estamos vivendo em uma geração onde os jovens estão cada vez mais se apaixonando pelo mundo. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que é apaixonado pelo mundo, que veio para a campanha, veio para o IN querendo abandonar os erros, achando que aqui Deus vai ter um encontro com você e vai fazer com que você saia daqui transformado. E Ele pode ter esse encontro, sim ou não? Mas tem que partir de você. Tem que partir de você, porque dele já partiu há muito tempo, desde quando você nasceu. Jesus sabia que as feridas do coração só são curadas com os machucados dos nossos joelhos. Eu sou novo também. Talvez eu seja mais novo do que muitos de vocês que estão aqui como eu. Eu entrei na faculdade de teologia com 17 anos de idade. Saí com 21. Assumi o distrito, depois fui para o departamento e sou departamental com 25 anos de idade. Quem aqui tem mais de 25 anos de idade? Levanta a mão. Pronto, então já somos mais novos que um bocado aí. Então talvez eu possa até falar com uma propriedade para você. Eu por muitos anos da minha vida tive meu coração extremamente machucado, e com uma das pessoas que não deveria me machucar, que é o meu pai. E geralmente a gente chama Deus de quê? Deus de quê? Pai. De quê? Pai. E eu não tinha uma relação boa com meu pai. Então como era a minha relação com Deus? Era boa ou ruim? Era ruim, porque eu olhava para o meu pai dentro de casa e ele brigava com a minha mãe, ele quebrava coisa dentro de casa, ele xingava a minha mãe, a vizinhança toda ouvia meu pai fazendo aquilo. E aí depois eu chegava na igreja e ouvia o pastor dizendo assim: olha, Deus é o teu? Como assim? Que Deus ruim é esse? Que Deus horrível! Se Deus é como um pai para mim, eu não quero esse Deus. E eu fui crescendo com o coração ferido, porque eu ia para a igreja, porque minha mãe pedia. Inclusive eu nunca quis ser pastor na minha vida. E isso é uma história para outro momento, mas eu vim aqui, quando eu vim aqui para o SALT, meu primeiro ano de teologia aqui no SALT, eu vinha todos os dias para a sala de aula, dizendo assim: Senhor, eu estou aqui porque o Senhor quer, mas eu não quero. Meu primeiro ano de teologia todo foi desse jeito, tendo esse tipo de conversa com Deus: Senhor, eu estou aqui porque o Senhor quer, mas eu não quero. Eu não quero ser pastor. Coração quebrado, ferido. Para encurtar a história, as feridas do meu coração só foram curadas quando eu aprendi que eu precisava estar na presença do Senhor todos os dias. Eu só consegui perdoar o meu pai quando eu aprendi a estar na presença do Senhor todos os dias. Hoje eu tenho uma boa relação com meu pai. Hoje as feridas foram curadas no meu coração. Mas para essas feridas serem curadas, eu precisei ralar o joelho no chão. Eu precisei gritar com Deus muitas vezes, e talvez você precise gritar com Deus. Sentar na beira da tua cama e rasgar o teu coração para Ele. Dizer: Senhor, eu não aguento mais essa vida.
Eu estou aqui no Orim, mas vivo uma vida de fachada. Eu estou aqui no Orim, mas vivo uma vida totalmente longe do Senhor. Eu estou aqui no Orim, mas hoje mesmo eu nem a Bíblia li. Eu acordei e nem orar orei. Eu vim aqui para o Orim para ser um missionário, mas passei a semana toda fazendo o que não deveria. Vim aqui para aprender a falar do Senhor, mas minha vida toda eu nunca falei contigo sem máscara. Para as feridas do seu coração serem curadas, você precisa começar a machucar os seus joelhos. Certa vez, e aqui eu já quero ir para o final, para a gente não ficar muito tarde aqui. Certa vez uma jovenzinha, uma criança, perguntou para o seu pai a seguinte pergunta: pai, eu devo pedir a Deus até pelas pequenas coisas? Você responderia o que para a filha? Sim ou não? Sim ou não? Olha a pergunta: pai, eu devo pedir a Deus até pelas pequenas coisas? A resposta é sim ou não? Sabe qual foi a resposta do pai? O pai olha para aquela menina e diz assim: filha, e existe algo grande para Deus? Na nossa cabeça parece que existem problemas grandes, problemas pequenos, problemas gigantes, problemas menores, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: para Deus não existem problemas, porque você é o Deus, você tem um Deus conhecido como Deus dos impossíveis. Talvez você veio aqui precisando de uma cura, precisando de um milagre, precisando de uma bênção, precisando de uma transformação. Talvez o Orim foi o teu refúgio para você sair da tua casa, para você ser transformado por Ele. Eu digo, tudo isso pode acontecer na tua vida, mas hoje você precisa sair daqui entendendo que precisa estar todos os dias na presença dEle, se derramando aos pés dEle. Porque não existe nada nesse mundo que através da oração Deus não possa fazer. Pastor, porque você não sabe como é que está lá em casa. Não existe nada através da oração que Deus não possa fazer. Pastor, mas é porque você não sabe como são os meus relacionamentos. Não existe nada que através da oração Deus não possa transformar na tua vida. Pastor, mas eu já tentei ter uma comunhão com Deus, eu já tentei orar, eu já tentei ouvir a voz dele, mas a única coisa que eu ouço é o silêncio ensurdecedor de Jesus. Repito para você, não existe nada nesse mundo que através da oração Deus não possa fazer na tua vida, se assim for da vontade dele. E para finalizar, eu queria lhe convidar a pensar um pouquinho comigo. Quem aqui queria ter a oportunidade de um dia sentar num barco e ouvir Jesus pessoalmente pregando? Levanta a mão. Queria ter essa oportunidade? Senhor, já pensou? Você ali o barquinho balançando na beira do mar, você sentadinho ali no barco e só ouvindo Jesus pregar? Top, sim ou não? Os discípulos tiveram essa oportunidade? Tiveram ou não tiveram? Tiveram. Agora você imagina você ter a oportunidade de ver Jesus curando, ver Jesus ressuscitando, ver Jesus fazendo o aleijado andar, o cego enxergar. Extraordinário isso, sim ou não? Os discípulos tiveram essa oportunidade, tiveram ou não tiveram? Agora sabe o que é que mais me impressiona? Diante de tudo isso que os discípulos viram Jesus fazendo, na continuação do versículo 11, do versículo 1 do capítulo 11, ele olha para Jesus e diz assim, ó: quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos aqui não pediram: Senhor, ensina-nos a pregar como o Senhor prega. Senhor, ensina-nos a fazer todos esses milagres que o Senhor faz. Não. Os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles entenderam que Jesus fazia o que fazia, porque tinha uma vida de oração. Então, jovem, presta atenção aqui. Se você quer experimentar o sobrenatural de Deus na tua vida durante todo esse ano, você precisa orar. Se você quer ver Deus agindo na tua vida, na tua família, fazendo com que você vença os seus pecados, os seus erros, fazendo com que Ele cure o teu coração, você hoje precisa decidir ser um homem, ser uma mulher, ser um missionário que rala todos os dias o joelho na presença dele, porque só assim você deixa o eu de lado e o Espírito
Santo começa a agir através de você. E você vai ter o ano de 2025, o ano mais fantástico da tua vida. Não porque você veio para o OIM e através dos teus talentos você alcançará pessoas, mas porque você veio para o OIM e por intermédio da graça de Deus, por intermédio do Santo Espírito, por intermédio da tua vida de oração, Deus operará milagres em você e através de você. Amém. Para isso, você precisa ter uma vida. E Jesus nos ensinou a orar. E aqui eu finalizo. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 9. Jesus nos ensina a orar. Mateus capítulo 6, versículo 9. Diz assim: portanto, vós orareis assim. Como? Como? Vamos parar por aqui. A gente já sabe a oração. Quero focar só nesse início aí. A primeira palavrinha da oração é o quê? Pai. Ok? A oração do Pai Nosso não foi escrita nem em grego, nem em hebraico. Ela foi escrita em aramaico. E a palavra pai em aramaico, como que ela é? Você sabe? Já ouviu falar dela? Como? Abba. Já ouviu falar dessa palavra, senhor? Abba. Só que uma das traduções da palavra Abba não é somente pai. Sabe como é? Paizinho. Papai. Veja, os discípulos dizem assim: Senhor, ensine a gente a orar. Aí Jesus começa dizendo para eles assim: ó, vocês precisam chamar Deus de Paizinho. Papai. Isso quer dizer o que para você? O que é que isso quer dizer para você? Intimidade. Jesus estava dizendo assim: olha, no Antigo Testamento o povo chamava de Deus soberano, Deus das alturas, ele é tudo isso, mas ele também é seu paizinho, ele é íntimo de você. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, jovem, nessa manhã você tem que sair daqui entendendo isso. Está passando por algum problema na tua vida? Chama o teu papai. Está passando por alguma dificuldade que você acha que não consegue vencer? Tem pecado demais que você está lutando, que você já travou. Você erra, pede perdão, no outro dia pega de novo. Pega, pede perdão, no outro dia pega de novo. Eu quero dizer para você, se não consegue vencer e não vai, chama o teu paizinho. Chama o teu papai. Está enfrentando problemas, lutas da tua vida que você acha que nunca vai conseguir vencer. Chama o teu paizinho. Sabe aquele filho que ele apanha na escola, mas ele tem um pai que ele ama, que ele confia. E quando ele chega em casa, ele corre para os braços do pai e ele abraça o pai. E só do pai o abraçar, só dele encostar a cabeça no ombro do pai, parece que as lágrimas já param de escorrer. Parece que a paz retorna ao seu coração. Sabe? Esse é Jesus. Esse ano você vai enfrentar coisas que talvez você nunca antes enfrentou. Esse ano você vai lutar com um inimigo como talvez você nunca antes enfrentou. Esse ano talvez você vai lutar batalhas que antes você nunca batalhou. Mas eu preciso lhe dizer que todas essas batalhas e todas essas lutas que você vai enfrentar, elas já estão vencidas. E você precisa se colocar nos braços daquele que já venceu. E deixa eu dizer, Deus está te chamando para uma luta no ano de 2025. Só que tem uma notícia que eu quero lhe dar. Deus, Jesus, não nos chama para lutar pela vitória. Repete comigo. Deus não nos chama para lutar pela vitória. Está muito devagar. Deus não nos chama para lutar pela vitória. Deus não nos chama para lutar pela vitória. Deus nos chama para lutar em vitória. Deus nos chama para lutar em vitória. Porque com Deus nós somos mais vencedores. Jesus não te chamou para lutar em busca da vitória. Deus te chamou para lutar já sendo um vencedor. Eu queria passar um videozinho de segundos aqui de um homem chamado Derek Redmond. Talvez você já tenha ouvido falar da história desse homem. Derek Redmond era um maratonista dos anos de 1990. Pode rodar?
Passa para o lado aí. E no ano de 1992, Derek Redmond era o homem cotado para vencer as Olimpíadas. 62 mil pessoas estavam na arquibancada assistindo Derek Redmond. Ele tinha se preparado tanto, mas no meio da corrida aconteceu uma tempestade inesperada. Derek Redmond sentiu a sua posterior. E naquele momento, os sonhos de Derek Redmond pareciam ter ido para o espaço. O homem que naquele dia estava cotado diante das 62 mil pessoas para ser o campeão das Olimpíadas de 1992. Naquele momento estava vendo todos os outros competidores, todos os outros corredores passando à sua frente e cruzando a linha de chegada. As tempestades acometeram a vida de Derek Redmond e conosco também é assim. Às vezes a gente está caminhando para alcançar algum objetivo, mas as tempestades nos alcançam. E Derek Redmond no meio do caminho tentando continuar. Algumas pessoas vão vir para tentar impedi-lo, mas do nada, quando ele menos espera, quando a dor estava pulsante, um homem desce da arquibancada e corre para o abraçá-lo. E quando aquele homem o abraça e ele olha para o lado e vê quem é, inevitavelmente Derek Redmond começa a se desesperar e a chorar. Os sonhos de Derek Redmond pareciam ter ido por água abaixo. Tudo aquilo que ele lutou, tudo aquilo que ele batalhou, tudo aquilo que ele treinou para conquistar, tinha se esvaído. As pessoas vinham e diziam para aquele homem: não, ele precisa desistir, ele precisa sair da corrida. Mas aquele homem que estava abraçado com ele disse: não, ele vai cruzar a linha de chegada, não vai ser em primeiro, mas ele vai chegar. Entenda, nesse momento, todos os outros corredores já tinham passado, o campeão já tinha passado, mas nesse momento, 62 mil pessoas na arquibancada estavam em pé, não aplaudindo o campeão, mas aplaudindo o homem que estava abraçado com o seu pai. Ele não cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, mas ele cruzou a linha de chegada. No dia seguinte, em todas as capas de jornais, não tinha a foto do campeão. No outro dia, a foto que estava estampada nas capas de revistas era a foto de Derek Redmond abraçado com seu pai, o verdadeiro campeão. Eu quero dizer para você que você também tem um pai. Um pai que não se contenta em ficar na arquibancada da vida. Um pai que quando as tempestades acometerem a tua vida, um pai que quando o mundo tentar lhe derrubar, quando nesse ano você sair de casa querendo alcançar o coração das pessoas, mas alguma coisa falar para você assim: não desista, você tem que voltar para casa, aqui não é o teu lugar. Não é com aqui, volta para casa porque ela era melhor. Eu quero dizer para você que você tem um pai que não se contenta em ficar assistindo o seu sofrimento, mas quando você precisar, ele desce da arquibancada da vida, ele te abraça, e mesmo que não seja em primeiro, mas ele te fará chegar à linha de chegada. E a nossa linha de chegada não é uma fita cruzada em meio a uma pista de corrida. A minha e a tua linha de chegada é a Nova Jerusalém. Nós temos um encontro marcado no céu. E nesse ano de 2025 você vai marcar um encontro com muita gente para você encontrar lá. Mas para isso hoje você precisa decidir ter uma vida de oração. Eu queria fazer um apelo para você. Eu não quero te chamar aqui à frente para não tomar muito tempo. E o apelo que eu quero fazer não é para todos, porque se você levanta porque o outro levanta, não adiantou de nada. Mas eu queria fazer um apelo para aquele jovem que quer dizer assim: pastor, em nome de Jesus eu quero orar mais. Pastor, eu olho para a minha vida, eu aceitei viver um ano em missão, pastor, mas eu não estou lendo a Bíblia como deveria, não estou orando como deveria. Pastor, eu preciso rasgar mais o meu coração para Deus, eu preciso me entregar por completo ao Senhor. Eu quero fazer um apelo para vocês: se tem algum jovem assim aqui nessa manhã, não tenha vergonha de se levantar. Mas não se levante porque o outro se levantou. Mas quem será o primeiro jovem que quer se levantar e dizer assim: pastor, em nome de Jesus, esse ano vai ser o ano que eu mais vou orar na minha vida, que eu mais vou clamar pela graça de Deus. E eu não estou dizendo aqui que você tem só que orar e ficar sentado na casa do ídolo. Não. Mas primeiro você tem que orar.
primeiro o Espírito tem que descer sobre você. Louvado seja Deus, porque assim você decidiu. Que o ano de 2025 seja um ano onde o Espírito vai lhe usar como nunca antes usou. E que milagres aconteçam em você e através de você. Grande Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos alcança, mesmo nós sendo pecadores. Senhor, estamos aqui reunidos com o único propósito de pregar o Teu Evangelho. Mas como muito foi bem dito ontem, a primeira coisa que essa missão serve é para nos salvar. E é por isso, Pai, que hoje esses jovens que aqui estão, eles decidiram, Pai, reafirmar um compromisso com o Senhor. E esse compromisso é de serem homens e mulheres de Deus, que estarão todos os dias na Tua presença, abrindo o coração para o Senhor, arrancando as máscaras e se colocando de joelhos na Tua presença. E Pai, o meu pedido é para que o Senhor os cure, para que o Senhor os transforme, para que o Senhor faça resplandecer a Tua glória sobre eles, para que o Teu Santo Espírito os guie, Pai, para que eles, por onde quer que eles pisem as plantas dos pés, eles possam abençoar aquele lugar. As pessoas com que eles entrarem em contato possam ser abençoadas por eles, porque não será eles falando, mas será o Espírito Santo falando através deles. Por favor, Pai, que esses jovens, que nós possamos experimentar o Teu sobrenatural, que a Tua glória recaia sobre nós, que a Tua misericórdia recaia sobre nós, que o Teu perdão recaia sobre nós, que a Tua graça recaia sobre nós, Pai, e que nós possamos sair daqui hoje na certeza de que o Senhor nos usará. Fala ao nosso coração, e obrigado por ser o nosso Paizinho, e é em Teu nome que eu oro, e todos dizem amém. Amém.